Lucas capítulo de número 5, no verso 1. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ouviu o quê? Estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos. Quantos barcos? Junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazeste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Fazendo assim, colheram. Fazendo assim, uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam ao outro barco, para os que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de... E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o... Pois bem, queridos irmãos, esse texto muito me chama a atenção pelo fato de ver essa multidão e destacar essa multidão entre as demais multidões. A gente observa que, na maioria das vezes, todas as multidões que seguiam Jesus, elas seguiam Jesus porque queriam um milagre, uma cura. Outros queriam uma bênção para quem estava em casa. Sempre estavam na multidão querendo algo em particular para a sua família ou para a sua vida pessoal. Mas eu destaco essa multidão entre as demais porque o texto ele é claro. A multidão aperta Jesus com o intuito, com a intenção de ouvir a palavra. Eu vejo essa multidão, uma multidão que estava querendo criar intimidade com Jesus. Porque só se cria intimidade com ele através da palavra. Eu vejo uma multidão que queria ter conhecimento da pessoa de Jesus. A multidão, ela não apertava Jesus com outra intenção. É bem verdade que cada vez que nós nos colocamos diante do Senhor, cada vez que nós nos reunimos, nós clamamos a Deus por algo que nós precisamos. Nós intercedemos pela vida de alguém. Mas o que me deixa encantado com essa multidão, gente, você não vê no texto a multidão querendo uma cura para um cego ou para um aleijado. A gente observa que a multidão está apertando, sufocando a Jesus, porque queria ouvir a palavra. E eu abro um parênteses aqui, já começo a trazer uma ministração para a sua vida de que, gente, escute uma coisa, para se criar intimidade com esse Jesus, com esse Deus, é através dessa palavra. Eu não sei qual o tempo da sua vida que você tem disponibilizado, tem se dedicado a ler, a ouvir, a se envolver na palavra. Mas se você de fato quer começar a ter um relacionamento, uma intimidade, se você quer ter um segredo com o céu, com Cristo, com Jesus, se começa aqui, através da palavra. Então por isso que eu destaco essa multidão. Pois bem, a gente observa que Jesus chega até o lago de Genezaré, ele vai com esse barco e a multidão vai o acompanhando. Observa-se que Jesus chega, e quando Jesus chega, ele vê ali algumas pessoas lavando as redes com seus barcos encostados na areia. Gente, e deixa eu conjecturar aqui com os irmãos, existe um momento na vida da gente que a gente está passando por alguns processos e parece que Jesus não está vendo, né?
Parece que nada está acontecendo, mas Jesus está tão perto e às vezes se deixa ser levado pela opressão, pelo problema, pela frustração, e a gente não percebe a presença dele ali. Existem cuidados de Deus na vida da gente, existem livramentos de Deus na vida da gente, que às vezes a gente não consegue nem ver. Mas além da curva, eu costumo dizer que quem vê é só o Senhor. E às vezes antes de você curvar a esquina ali, Deus já te deu um livramento. É Deus dizendo, eu já estava presente há muito tempo enquanto você estava chorando, ou até mesmo quando você estava murmurando ou questionando, o Senhor está dizendo, eu já estava lá. Então quando Jesus aparece, os discípulos, ou os homens que estavam ali, que ainda não eram discípulos, estavam lavando as suas redes, porque tiveram uma noite de frustração, tiveram uma noite em que nada deu certo. Deixa eu abrir um parênteses para dizer, esses homens que foram até a pesca, eles não foram ali por lazer, eles não foram ali por esporte. Existem muitos pescadores, eu acredito que há conhecimento dos irmãos, que eles pescam por esporte, outros por lazer. Você passa ali na ponte, tem um camarada do sol quente ali e está pescando. Eu estou trabalhando no sol quente, doido para ir embora para casa, ele está em pé ali no sol pescando, porque gosta, né? Por esporte. Mas esses aqui não, esses aqui foram pescar, porque era uma sua profissão. Eles precisavam trazer a provisão para a sua casa. Amém, queridos? E assim, deixa eu te dizer algo. Coisa triste é quando você faz um planejamento e aquilo sai do seu controle. Cada um de nós que estamos aqui temos uma profissão. A minha profissão é construção civil, pedreiro, né? E quando você sai de casa, você está em casa, você recebe uma ligação e diz assim, fulano, vem cá fechar essa obra, fechar esse serviço. Você fecha aquele serviço, a primeira coisa que você vai fazer, e eu principalmente sou assim, é dar notícia à esposa. Né? Porque quem tem uma esposa vaidosa, como eu tenho a minha, é um amor, né? De bênção, de vaidade, para querer as coisas, uma ajudadora abençoada. Então, a primeira coisa que eu falo, eu notifico ela, eu falo, minha filha, fechei uma obra aí que vai dar tudo certo. Vai dar para fazer aquilo que você queria. Aí eu saio de casa com muita alegria, com muita felicidade, vou começar o primeiro dia de trabalho. Amém, irmãos? Mas ao chegar lá, infelizmente, o dono, o proprietário, olha para mim e fala assim, rapaz, Edemilson, deu tudo errado, rapaz. Essa obra que estava programada para começar, nós vamos ter que adiar. Fui frustrado ou não? Sim ou não? Eu chego em casa, às vezes, muito triste, vou olhar para minha dona e vou dizer, minha preta, infelizmente, não deu certo aquele projeto que nós elaboramos, aquele plano, vai ter que ser adiado mais para frente. Então foi uma frustração. Para esses homens aqui, que saíram de casa e foram pescar, foi uma frustração porque eles viviam da pesca. Era a sua profissão, eles precisavam trazer a renda, a provisão para dentro de casa. Então a preocupação deles era com o sustento da família. Amém ou não amém? Amém. Eu não sei qual provisão que você está atrás dela ou está à espera dela. Escute uma coisa, mas Jesus está chegando lá. Para Pedro e seus companheiros, parecia estar tudo perdido, não dá nada certo. Mas Jesus até então ainda não tinha chegado, mas quando Jesus chega, é por isso que a gente canta, quando ele chega, a doença não aguenta. Frustração vai embora, decepção vai embora, porta fechada se abre. Ei, quando ele chega, o cenário muda, a história muda. Amém ou amém? Ele coloca aquilo que estava fora do lugar no lugar. Quando ele chega, a solução chega juntinho com ele. Pois bem, Jesus quando chega, vê aqueles homens lavando a rede, e a Bíblia diz, a Bíblia é clara, enfática em dizer, que ele pede o barco de Pedro emprestado. Ele pede o barco de Pedro, e a Bíblia diz que ele entra dentro do barco. Deixa eu fazer uma comparação com esse barco de Pedro, com a sua vida. Jesus entrou no barco de Pedro, eu quero crer que Jesus vai entrar no seu barco hoje. Se permita emprestar para Jesus o seu barco. Porque quando ele entrar no barco, a história vai mudar. Ele entra no barco de Pedro, e quando ele entra no barco de Pedro, a primeira coisa que ele olha para Pedro e fala assim, afasta o seu barco um pouco da areia. Deixa eu abrir um parênteses. Existem alguns milagres, existem algumas respostas de Deus
para a sua vida que irão chegar, mas Deus vai te afastar de algumas pessoas que não estão preparadas para vivenciar aquilo que Deus tem para você. Existe aquele momento que Deus tem um diálogo, é só você e Ele, e mais ninguém. Existe aquele momento secreto, aquele lugar reservado, que Deus vai te levar para lá, para fazer com que você entenda que o milagre que Ele tem, a resposta que Ele tem, nem todo mundo que está do seu lado está preparado para isso. Quando Ele fala para Pedro, afasta um pouco o seu barco da areia, ali o Senhor olha para ele e fala assim: Pedro, afasta o barco e leva ao mar alto. Quando Ele direciona para Pedro ir ao mar alto, Ele está dizendo assim: eu preciso mudar o seu nível. A história não vai continuar desse jeito, mas você precisa viver. Gente, você precisa viver algo maior comigo. Escuta isso aqui. Quando Jesus entra no barco, Pedro afasta o barco da areia. Jesus vai com ele a mar alto. Escuta isso aqui. A Bíblia diz que lá do meio do mar, no barco, Jesus começa a pregar para a multidão. Que é isso, pastor? Jesus começa a tratar com Pedro, que estava no barco, e também com quem estava fora do barco. Quantos entenderam isso aqui? Diga amém. Enquanto Jesus está tratando com Pedro dentro do barco, Ele também está tratando com a multidão que está do lado de fora do barco. E eu vejo nesse momento, nesse cenário, escuta isso aqui, Jesus palestrando com Pedro, mostrando para Pedro a realidade que ele estava vivendo, e Jesus dizendo para ele: agora eu cheguei. E se eu cheguei, o cenário já não é mais o mesmo. Se eu cheguei, a história já não é mais a mesma. Escuta isso aqui. Quando Jesus manda Pedro ir ao mar alto, é como se Jesus dissesse para ele: cara, em águas rasas ninguém pega peixe pequeno. Enquanto você não for aquela pessoa que enfrenta os desafios de cabeça erguida, e tendo a convicção de que Jesus, Ele não te desampara, ei, você nunca irá viver coisas maiores. O que nós precisamos, escuta isso aqui, é sair do lugar que limita a nossa visão, para que possamos alcançar coisas maiores com o Senhor nosso Deus. Outra coisa, nunca tenha medo do lugar que Jesus vai te levar. Se Ele te chamou para ir até o mar alto, fica tranquilo. Tenha medo de estar no barco sem Jesus estar no barco. Mas se Ele está no barco e te chamou, deixa que Ele vai te conduzir. Ele bem sabe o que vai fazer. Oh, aleluias. Ele não tem dúvida do que Ele vai fazer. Por quê? Porque Ele conhece a sua aflição. Ele sabe da sua necessidade. Gente, quando eu falo isso, eu me lembro de 2 Samuel, capítulo 5, verso 16, se não me falha a memória, quando Davi é constituído rei sobre todo Israel, e ali ele fica sabendo que seus filhos nasceram lá em Jerusalém, seus 3 filhos, Elisama, Eliada e Elifilete. Aí no hebraico, traduzido, quer dizer: Deus ouve, Deus vê e Deus livra. Davi coloca esses nomes nos seus 3 filhos, porque ele sabia, ele tinha convicção do Deus que ele servia, de tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida, era a provisão de um Deus que vê, de um Deus que ouve, de um Deus que livra. O mesmo salmista, no Salmo de número 30, verso 5, ele está dizendo que o choro pode durar uma, mas a alegria vem ao... Nós servimos um Deus de provisão que conhece a sua história. Você não veio aqui essa manhã à toa, não. Ei, às vezes você veio até sem vontade, você veio se arrastando, mas você veio. E tenha certeza, tenha convicção, que você não vai sair daqui sem resposta desse Deus. Porque Ele sabe das suas limitações, cara.
Ele sabe das suas fraquezas, da sua força. Ele sabe da sua grandeza, da sua pequenez. Ele sabe das suas dificuldades. Ele sabe do seu esforço. Ele sabe quem é você. Ele te conhece por dentro e por fora. Deixa eu ir mais longe. Eu vou dizer como ele disse para Jeremias. Ele te conhece desde quando tu estava no ventre. Ainda quando tu não era nada lá, não tinha nem se formado. Ele já tinha te escolhido e já te conhecia. Quando ele entra no barco e faz essa navegação com Pedro ao alto mar, depois dele pregar, a multidão ouvir, Pedro ouvir, eu acredito que naquele momento, o coração de Pedro, já viu quando você chega num culto angustiado? Hein? Já viu quando você chega num culto com o coração pesado, entristecido? Um louvor não dá certo, uma mensagem não dá certo, nada dá certo, mas quando você ouve uma oração, hein? Parece que aquilo vem como um acalento, um refrigério. Você está entendendo? Vem como um refrigério. Pedro, o que ele precisava naquele momento não era de um louvor. O que ele precisava naquele momento não era nem de uma oração, mas era de uma palavra. E a palavra veio da pessoa certa, veio de Jesus. E quando a palavra de Jesus vem para Pedro, após ele ouvir a palavra, Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, pega a sua rede e lança do lado direito. Escuta isso aqui, gente. Pedro, ele não questiona, Pedro ele não retruca, Pedro faz simplesmente para Jesus uma ponderação, pelo conhecimento que ele tinha de pesca. Escuta isso aqui, ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, trabalhamos toda a noite e nada apanhamos. Aí ele volta a palavra e diz assim: mas sobre a tua lançaria. Sabe o que ele está dizendo para Jesus? Escuta isso aqui. Eu disse para você que Pedro era profissional, né? Ele está dizendo assim: olha, de pesca eu entendo porque eu sou profissional, mas de mar e de peixe quem entende é o Senhor. Gente, para com esse negócio, escuta isso aqui, de achar que o seu conhecimento, que a sua formação, que o seu diploma, que o seu dinheiro pode fazer o que Jesus pode fazer. Não pode. Você tem que entender que o ser humano tem as suas capacidades, mas os seus limites. E Jesus está acima dos seus limites. Ele faz aquilo que um homem não pode fazer. Ele vai aonde um homem não pode ir. Ele tem o que você não tem. Ele pode o que você não pode. Ele faz o que você não tem como fazer. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, sob a tua palavra, ou pela tua palavra, eu lanço a rede. Porque de pesca eu entendo, eu sou veterano nisso aqui. Mas de mar e de peixe quem entende é o Senhor. Ele é dono do tempo, ele é dono da natureza. Ele para a estação a hora que ele quiser. Ele para o sol, a lua, ele faz chover. Escuta isso aqui. Porque ele está no controle. Oh, aleluias. Imagina uma palavra proferida da parte de Deus para a sua vida aqui hoje. A palavra de Jesus sobre a vida de Pedro, ele entendeu que era a palavra que ele precisava. Gente, Mateus capítulo 8, verso 5, a Bíblia vem narrando a história do centurião, se não me falha a memória, escuta isso aqui. E o centurião, ele sai da sua casa, percorre um caminho de 12 quilômetros e vai encontrar Jesus. Quando ele chega até Jesus, ele fala assim: Senhor, o meu criado está em casa enfermo, paralítico, atormentado, moribundo. Jesus olha para ele e fala: o quê? Eu vou lá na sua casa e vou dar saúde ao seu criado. Gente, a Bíblia não fala que esse homem, chefe de uma centúria de 100 homens à sua disposição, a Bíblia não fala que ele era crente, mas ele era alguém que tinha fé. E quando ele vai até Jesus, é como se ele dissesse: isso aqui é uma conjectura minha, Senhor, eu saí de casa, não foi à toa não. Ele fez como você não saiu de casa, não foi à toa não. Eu vim te encontrar pelo caminho porque eu sei quem tu és e o que tu podes fazer. Quando eu saí de casa, eu fiz igualzinho aquela mulher que foi na casa do fariseu. Eu não preparei o vaso de alabastro, mas preparei o meu coração, cheio de fé, cheio de convicção, porque eu tenho certeza que o Senhor pode. Então, Senhor, faz o seguinte: não vai na minha casa, eu não sou digno não, mas diz somente uma palavra. Não me quer te foste querer vai. Diz somente uma palavra. Se você acredita, levanta a sua mão. Deixa eu profetizar isso aqui.
Antes de você chegar na tua casa, o teu milagre já vai estar lá. Antes de você chegar na tua casa, chegou no portão, a resposta que você precisa de Deus, aleluias, já vai estar lá. A Bíblia diz que quando o centurião chegou na sua casa, o seu criado que estava moribundo, enfermo, atormentado, gente, já estava curado. Eu acredito que ele foi surpreendido pelo seu criado, que o criado que era da sua estima, já estava, irmãos, ali com um café preparado da tarde, já estava com o lanche à mesa, como se ele olhasse e dissesse assim: rapaz, esse Jesus, ele é todo poderoso, porque antes de eu chegar aqui, o milagre já chegou na minha frente. Você pode sair daqui agora a 200 km por hora, o milagre que Jesus está determinando para a tua casa, vai sair daqui a 500 km por hora. Antes de você chegar lá, o milagre já chegou. E a Bíblia diz que Pedro ouve o que Jesus determina para ele, lança. E quando ele lança a rede, a Bíblia diz que eles colheram. Eles o quê? Eles o quê? Se eu falar errado, os irmãos me corrigem, tá? O sinônimo de plantar é? Não é isso? Só se colhe aquilo que planta. Você planta tomate, você colhe? Pode conjecturar comigo, irmãos. Você planta tomate, você colhe? Você planta jiló, você colhe? Pedro plantou peixe? Quando o escritor está dizendo colheram, a pesca não foi de Pedro, foi Jesus que fez o milagre. É como se o escritor deixasse escrito, declarado para mim, para você, dizendo assim: olha, Pedro só lançou a rede, mas quem direcionou os peixes para a rede de Pedro foi Jesus. Existem milagres na sua vida que não foi só porque você orou, não. Não foi mérito seu, não. Se fulano está de pé hoje, não é porque você fez, não. Você só foi a rede, mas quem fez o milagre foi Jesus. Tem muita gente que é rede aqui e está achando que é um milagre. Não. É só a rede, mas quem faz o milagre é o... Colheram grandes quantidades de peixe. A Bíblia diz que foi tanto peixe, oh meu Deus do céu, foi tanto peixe que eles tiveram que chamar os companheiros que estavam lá no outro barco na areia, irmão Janildo. Tiveram que pedir ajuda. A Bíblia diz que os dois barcos iam quase a pique. Escuta isso aqui. O milagre de Deus vai te alcançar nessa manhã. O milagre de Deus vai te alcançar nessa manhã. Não permita que as frustrações venham te paralisar. Não permita que as frustrações venham tirar de você a fé. Você jamais será feliz no seu presente. Escuta isso aqui. Enquanto não abandonar as frustrações do passado. Você não ouviu? Deixa eu falar de novo. Você jamais será feliz no presente se você não abandonar as frustrações do passado. Quem vive de passado é museu. Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas novas para a sua casa, para a sua família. Escuta isso aqui. E o milagre, a prosperidade de Deus vai te alcançar aqui nessa manhã. Que prosperidade é essa, pastor? Escuta, eu costumo sempre conjecturar isso aqui. O que Deus tem preparado para você é tão grande, que Ele vai te surpreender. Escuta isso aqui. Aos sábados, como ontem eu estava ali um pouco, a Emily veio aqui para a aula, né? Está ali fazendo aula. Os irmãos, olhem para minha filha aprender. Sou louco para ver essas crianças tocando um sax, tocando um instrumento. E eu costumo parar na praça ali com a dona Vivi. E pensa numa mulher que gosta de pipoca, né? Gosta daquela pipoca. Aí pega ali, pede a pipoca de 10, né? Pega de 10. E quando chega ali no pipoqueiro, e cara, meu irmão, é só Jesus, né? Aí ela pede a de 10. Aí o pipoqueiro pega aquela pipoca, coloca, ainda quer doce por baixo, salgada por cima, um negócio. Aí joga a pipoca no saco. Aí o pipoqueiro, pastor, costuma pegar o saco,
já está cheio o saco de pipoca. Ele bate o saco dentro daquele monte de pipoca, enche de novo, até transbordar em cima das pipocas. Você pegou isso aqui? Esse será um milagre de Deus para a sua vida. O milagre de Deus vai ser tão grande sobre a sua vida que vai transbordar a ponto dos seus vizinhos, a ponto dos seus amigos, dos seus inimigos, daqueles que disseram que você não ia conseguir, irão compartilhar do seu milagre com você. Oh, aleluias! Deus tem bênção sacudida, recalcada, generosa, transbordante para a sua vida aqui nessa manhã. Eu caminho para o final dizendo simplesmente o seguinte: Pedro, quando chega com seu barco na areia, junto com seus companheiros, a Bíblia diz que ele se prostra aos pés de Jesus. Ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, ausenta-te de mim, afasta-te de mim, porque sou pecador. Gente, escuta isso aqui, guarda isso. Quanto mais perto de Jesus eu estou, mais pecador eu me sinto. Você pegou isso aqui? Quanto mais perto de Jesus eu estou, mais pecador eu me sinto. Tem gente que acha que o negócio aconteceu com ele, ele se acha que é o cara. Não. Não é você. Aí que é o momento de você se sensibilizar e dizer assim: sou tão falho, mas a tua presença, aquele consolador que o Senhor falou que enviaria lá para os discípulos de Jerusalém, se não é Ele, nada do que foi feito seria. Quando você se sente incapaz, eu consigo perceber que você continua caminhando e dá voos mais altos, porque nada do que foi feito, do que está sendo feito é pelas suas mãos, é a mão do... Afasta-te de mim que sou pecador. A Bíblia diz, por isso que eu li o texto todo, que Pedro larga a rede, larga a pesca, larga tudo, ele e os seus companheiros largam tudo e segue a Jesus. De repente você vai dizer assim: falta um pouco de coerência, está meio incoerente isso aí, pastor. Não, porque Pedro não vivia da pesca, largou tudo. Gente, é muito bom o ser humano entender que quem tem Jesus tem tudo. Pedro abre mão da pesca, abre mão de tudo ali junto com seus companheiros e vai seguir a Jesus. Ele está dizendo assim: quem tem Jesus tem peixe, quem tem Jesus tem porta aberta. Mas eu preciso largar tudo? Não. Você precisa se dedicar um pouco mais. Hoje nós estamos num tempo em que às vezes nós nos investimos muito naquilo que é nosso pessoal, esquecemos de nos investir no reino. Amém, irmãos? A gente tem tempo para tanta coisa, mas aquele que faz o milagre, nós não tiramos tempo para ele. Vai apertar um cadinho, mas vai ser bom. Escuta isso aqui. Se de repente você entender que você precisa tirar tempo daquilo que você faz hoje, tirar um tempo maior para o Senhor, se as coisas estão acontecendo, vai acontecer de forma melhor ainda. As coisas vão fluir melhor ainda lá, as coisas vão acontecer melhor ainda lá. Sabe aquela lutazinha ainda que ainda te atormenta, aquele filho que não levanta a cabeça, sabe aquele marido que não se posiciona, aquela esposa que não muda? Ei, de repente é esse tempinho que está faltando. Você dá um pouco mais para ele começar a agir. E ele vai agir, ele vai entrar lá, ele vai fazer acontecer. Pedro viveu uma das suas maiores experiências com Jesus, porque ele entendeu, ele ouviu, ele deu crédito à voz de Deus. Então, se você entender, se você ouvir e der crédito à voz de Deus, você vai viver as suas maiores experiências com Deus.